Em cima desse mesmo gráfico, eu vou gravar dois vídeos. Se você tiver a oportunidade, assista a esse e logo na sequência assista o próximo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é conservadorismo e o que é o progressismo, também tem um vídeo no meu canal explicando um pouco, tentando abordar algumas das diferenças. Você vai ver aqui que nesse eixo eu coloquei o liberalismo em oposição ao socialismo. O socialismo, por ser uma fantasia, se opõe a várias coisas. Com relação à liberdade, se opõe, principalmente na economia, ao liberalismo. Com relação ao tamanho do Estado, aqui o socialismo quer um Estado grande, inchado. A oposição seria anarquismo. Mas para esse caso aqui vale do que a gente vai tá valendo serve para o que a gente vai falar. Nós temos então aqui nesse gráfico, nesse eixo, socialismo em oposição ao liberalismo, conservadorismo em oposição ao progressismo. Lá no passado, na Inglaterra principalmente, aqui no Brasil, muito cuidado. Existem livros tratando questões, às vezes o livro é traduzido de um autor americano ou inglês, tratando o liberal como um progressista, como um progressismo. E aí gera uma confusão, porque no Brasil o liberal ele não está nessa faixa, porque lá na origem, com Locke, o liberal era a princípio um progressista. Com o passar do tempo as pessoas foram estudando e se desenvolveram, e os apoiadores do liberalismo perceberam que isso aqui é uma roubada, que o conservadorismo, sim, que é a base da tradição, da história, de todo o aprendizado que a gente teve durante milhares de anos, é que serve para uma base realmente forte para ser construída uma casa, por exemplo, você tem uma base bem forte. Aqui é como sempre digo, como se tentasse construir a casa de cima para baixo. E os alicerces são fracos. Ou como se você, para aprender algo hoje, esquecesse o que você sabia ontem. Obviamente que amanhã você estará esquecendo o que você sabia hoje. Então, isso aqui é um amontoado de nada, né? Um reacionário disfarçado de novidade. Aí tem um grande problema aí para você pensar, que como o ser humano, na maioria das vezes, tende a ser maniqueísta, a sempre decidir entre dois polos, você é socialista ou você é liberal? Você é conservador ou você é progressista? E aí o que acontece? Esse eixo acaba se deslocando para um ponto de equilíbrio, que é essa linha em azul. E aí fica fácil de você perceber que aqui tem uma armadilha, né? Eu vou colocar uma foto de um print de uma tela com um gráfico dos partidos e que tem um partido que está meio perdido aqui. Para mim isso aqui é uma grande armadilha, porque a tendência de um progressista é ir para o socialismo. Ele não percebe, ou mesmo que tenha alguma diferença muito clara na cabeça dele, porque de fato pode ter, o eleitorado em si não percebe. O eleitorado não consegue entender como é que um cara que se diz liberal pode ser, por exemplo, contra o cristianismo. Na cabeça do eleitor, quem é a favor do cristianismo está aqui no conservadorismo e a sua oposição está mais tendendo para os socialistas, já que os liberais é que defendem o conservadorismo. Não todos, obviamente. Só dei um exemplo. Pode ser que tenha aqui um liberal a favor da liberação das drogas e outro liberal que seja a favor do controle das drogas. O liberal, no geral, tende sempre a deixar a coisa mais que se resolva por si só no mercado em algumas questões. Quando se fala em costumes, quando vai para o lado conservador, é a favor da família, contra o aborto, contra a liberação das drogas, mas pode ter um liberal aqui a favor da liberação das drogas. E aí ele vai encontrar um ponto aqui próximo ao que os socialistas também acreditam. Se bem que aqui eles não acreditam em nada, né? A não ser as pessoas mais humildes que acabam caindo nessa conversa. Aqui é só narrativa, é só discurso, tudo para chegar ao poder. Aqui não tem compromisso com a verdade, os líderes, a grande maioria, são sem caráter e psicopatas. Não que não tenha aqui, mas aqui a grande maioria é. O desequilíbrio é bastante gigantesco, bastante proeminente, assim, é fácil de perceber. Estão falando uma coisa de manhã, à tarde estão dizendo outra. Eles negam a si mesmo de uma hora para outra. Isso é o progressismo. Só que as pessoas são enganadas quando tratam essa questão como uma novidade. Então é importante que você entenda que um partido que esteja aqui, ou que esteja aqui, uma mistura... Imagina um socialista com traços de conservador. Está sofrendo.
está sofrendo, não tem dificuldade de encontrar um lugar. Chico Anísio brincava que era como se esse aqui estivesse além do aquém. Então, com relação a costumes, eu me arrisco a dizer, gosto sempre de usar o princípio de Pareto quando eu vou dar um chute, que eu percebo que é bastante também representativo, que 80% das pessoas percebem mais os costumes do que as questões mais racionais. Que aqui precisa estudar um pouco para não cair em armadilha. Aqui basta saber, você é a favor da família, você não é a favor da família, você é cristão, você não é cristão, você é a favor das drogas, você é contra as drogas. Então quem é contra as drogas vai no conservadorismo, a grande maioria. Quem é a favor da família vai estar aqui, quem é a favor do cristianismo vai estar aqui. Não que todos sejam tudo isso ao mesmo tempo. Pode ter aspecto ou outro que diverge. O importante é que você entenda que, nesse gráfico, o eixo que acaba tendo maior peso no Brasil, pelo menos por enquanto que eu venho percebendo, é um peso muito grande de socialistas progressistas e ainda um número muito pequeno de partidos ou de pessoas que estão nesse meio termo. Tem bastante aqui, querendo fortalecer o conservadorismo, poucos progressistas aí flerta com os dois lados, fica meio perigoso. Então o eixo é como se ele tivesse inclinado. Na verdade, isso aqui tinha que estar aqui, assim. Esse seria o eixo central. Ok? Espero que tenha sido legal para você hoje ter uma noção de como os partidos estão tentando se equilibrar e como fica estranho um liberal progressista, ele está flertando com o mesmo discurso daqui. Por mais que a pessoa saiba a diferença exata e tenha estudado, para a população em si, fica bastante confuso, já que boa parte das pessoas entendem as coisas mais do seu dia a dia, ligado à religião, comportamento, liberação de drogas, aborto. Então, para quem não tem tempo, não gosta e não faz questão de aprender, fica muito mais fácil entender as coisas pelo prisma do conservadorismo. Poxa, o cara é a favor da família, eu vou votar nele. Aqui, quando você vê um candidato liberal falando de economia e trazendo isso para o progressismo, na minha opinião, sinceramente, com relação ao eleitorado mais simples, fica difícil deles acompanharem, porque precisa estudar um pouco para entender. Um abraço, até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, dá um curtir se você gostou do vídeo, e daqui a pouco eu vou fazer o outro para você ter uma ideia do que eu posso falar sobre terceira via. Um abraço! Esse é o gráfico que eu mencionei no meio do vídeo, serve para você ter uma referência aí do que foi conversado. Obviamente que não é nada muito científico, carece de alguma atualização, de alguma análise mais aprofundada, mas serve para alguma referência.